sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você diálogos esclarecedores e consoladores dos conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus e seus exemplos. Hoje abordaremos o tema O Céu, cuja bibliografia está na descrição desse vídeo. Nosso intuito é despertarmos os nossos irmãos ao conteúdo que aqui vamos abordar, a fim de esclarecimento e provocação, para que possamos levar até o seu espírito, até a sua consciência, o que é o despertamento da doutrina espírita. Recebemos hoje nosso irmão Nelson Fernandes, trabalhador do movimento espírita. Seja bem-vindo, Nelson. Olá, um abraço. Prazer estar com vocês. E bom. Hoje, então, o nosso tema, o céu, também conteúdo do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Nelson, em que sentido se deve entender a palavra céu? É muito interessante essa questão. Quando Emmanuel passa a nos esclarecer, a nos orientar, que essa é uma longa e aflitiva viagem multimilenária, que através das reencarnações a gente vem buscando o conceito de céu. Então o Emmanuel explica, entre os chineses de épocas venerandas, eles afiançavam que a imortalidade era absoluta integração com os antepassados. No Egito remoto, se imaginava que a glória na esfera espiritual era absoluta integração também com os antepassados. Vamos para a Grécia Antiga, explicando Emmanuel. Supunha que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Aí, com os gauleses, romanos, incas, astecas, tínhamos uma figuração especial do paraíso. E ainda ontem, bem remotamente, acreditávamos que o céu fosse uma religião deleitosa, e que outros acreditam ainda hoje que, teologicamente, transformado Deus em um patriarca, que vivesse condecorando os filhos oportunistas, e enviasse mais ampla inteligência no campeonato da educação. E assim, de existência em existência, a gente vai aprendendo que a vida se espraia triunfantemente em todos os domínios do universo sem fim. Que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo. Por isso, o céu, em essência, é um estado da alma, que varia conforme a visão interior de cada um. E é por isso que Allan Kardec pergunta e responde ao mesmo tempo. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça os limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza no grande porvir, ensinou-nos Jesus: o reino dos céus está dentro de vós. A lei do amor é a lei da vida. O homem, em sua origem, só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar, mas esse solo interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e revelações sobre-humanas. Está lá no Evangelho, capítulo 11, item 8. E vai mais além. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual. Quem planta, colhe. A terra está pronta, arai.
Então, onde é que está o céu de Jesus Cristo? O céu de Jesus Cristo é um campo de ação, um teatro de atividades, é um meio onde a vida se ostenta sob aspecto mais intenso. O céu de Jesus é o reinado do Espírito, é o estado da alma livre, que, emancipando-se do cativeiro animal, onde nós nos encontramos ainda, ergue altaneiro voo sem encontrar mais obstáculo ou peias que restringam. Jesus também assemelhou o céu à parábola dos talentos, quando o fazendeiro divide as moedas. Para uns, ele dá 10 moedas e entrega 20 quando retorna. Para o outro que recebeu 5 e o outro que recebeu 2, faz o mesmo quando retorna, dão o dobro. Mas tem aquele que ficou com medo e enterrou a moeda. Quando voltou, diz, olha, Senhor, eu fiquei com medo de perder a moeda e entreguei. Enterrei ela e agora eu te restituo. Tá na ideia do céu que o Filho de Deus nos dá. Jesus, esse Filho amoroso, médium de Deus. Nesse apólogo e em outros congêneres, semelhante céu como se vê, é o contraste dos outros céus que abordamos agora, visto como longe de ser a região da inércia, da estagnação, da beatitude passiva, contemplativa. O céu de Jesus é um meio de ação, de atividade franca, que é de um trabalho acirrado na conquista de um bem maior. Qual é a consciência livre, qual a razão esclarecida capaz de trocar o céu de Jesus pelo céu de qualquer religião? Qual é a inteligência lúcida que o senso amadurecido na experiência da vida é capaz de trocar a verdade encarnada no ungido de Deus pelas fantasias e quimeras forjadas pelas paixões humanas? Qual? Então, o céu de Jesus é extremo e amoroso, produtivo, espiritualizado. Diante dessa reflexão sobre o céu, que ela é só uma introdução mesmo, né, nos fala sobre o progresso dos espíritos, ou seja, nós, como nós progredimos, como nós alcançamos, então, o céu. Tu sabe que o Leon Denis é um sujeito espetacular, e ele tem uma afirmação fantástica. E a Joana de Ângeles também. Diz a Joana de Ângeles, a grande verdade é que nós somos os autores de nosso destino. Somos espíritos imortais. E a Joana de Ângeles é que nos explica isso. Nós, o ser espiritual, insculpe mediante os pensamentos, as palavras e os atos, o que lhe apraz para as conjunturas futuras. Nossa meta, através do determinismo das divinas leis, é a perfeição. A dor e a desventura são-lhe o resultado das opções feitas, conseguidas a penates, da sua própria vontade. E Kardec, no Livro dos Espíritos, nos esclarece na questão 167. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento. Sem isso, onde estaria a justiça? E é interessante o processo de evolução de nosso Pai Celestial. E Emmanuel nos explica com uma clareza e lógica excepcional. Diz ele, o mundo é, assim, uma escola. A família consanguínea é o grupo estudantil que pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam explicações. Adversário desempenha o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso da iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida a dificuldade ser-nos-á como uma bênção portadora de preciosas lições. E esclarece Leon Denis, e tudo começa pelo pensamento que é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando os nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos o dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente ou futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com nossos pensamentos.
Esses produzem formas, imagens, exprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. O espiritismo dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos, em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno. Ele, o espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico no conjunto da obra do Criador. E Paulo nos afirma: nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, comece o teu curso de autoliberação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Nós chegamos à Terra na condição de peregrino necessitado de aconchego, de socorro, e sabemos que retiraremos sozinho daqui a resignação a viver conosco mesmo. Sirvamos a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade, diz Paulo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim também, disse Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para preparar-vos o lugar. Depois que me tenha ido, que vos houverdes preparar o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais comigo. Está lá no Evangelho, capítulo 3, item 1. E é importante, a Joana de Anjos, para terminar, diz assim: lembra-te do espiritismo praticado e preocupa-te com o espírito da doutrina. O fenômeno, que é a mediunidade, é meio. A doutrina é esclarecimento. O fenômeno é informe. A doutrina conduz. O fenômeno é instrumento da doutrina. A doutrina é a vida do fenômeno. O fenômeno sem a doutrina espírita reduz-se a um amontoado de informações sem valor. A doutrina, se o fenômeno permanece indestrutível, como organismo de poderoso esclarecimento e de salvação. O fenômeno precedeu a doutrina e essa superou. Diz ela, procura assim na doutrina espírita o Cristo realizador. Evolução, progresso. Ligando-te a ele pela ciência da crença. Prossegue infatigável no teu programa de autoaperfeiçoamento, esforçando-te pela redenção de todos. Fica a sugestão. O que te parece, Vanderlei? Muito bom, Nelson. Concluímos, então, nessa pequena abordagem, né, introdutiva sobre o céu e sobre a migração, né, dos espíritos nos diversos orbes, que o mérito ou demérito de nossa felicidade, ela pertence única e exclusivamente a nós. Deus nos deu a inteligência para decidirmos entre o certo e o errado, e Jesus nos deu a medida certa, dizendo: faça para os outros aquilo que queres que te faça. Nós agradecemos a contribuição valiosa do nosso irmão Nelson Fernandes e passamos a ouvir rapidamente suas considerações finais. Realmente, essas imigrações é fantástico. Tem gente que vem da fronteira para Caxias, como tem gente que vem de outros mundos para cá e vice-versa. É a evolução, é o aprendizado, é o amor do Cristo, oportunizando-nos aprender a ser feliz, conviver dentro do amai-vos como Ele nos amou. Um abraço. Um grande abraço, nós agradecemos imensamente a contribuição e a audiência dos nossos irmãos internautas e encerramos aqui o nosso programa e foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo encontro.